Estamos iniciando mais um culto de adoração ao nosso Deus. Quero desejar a todos um dia abençoado e feliz. E quero ler para os irmãos alguns textos da palavra de Deus que se encontram no Salmo de número 149. O título deste salmo é Os Fiéis Louvam a Deus. Então vamos acompanhar comigo a leitura deste salmo. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta. Cantem-lhe salmos com a dufe e a harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, e nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nesse instante quero convidá-los para que estejamos nos colocando diante de Deus em oração. Eterno Deus, soberano Pai, diante da Tua presença santa nós estamos e fazemos essa oração para exaltar o Teu santo nome, para Te render graças e louvores, porque Tu és o Deus único, verdadeiro, o Deus justo, o Deus reto, o único merecedor de todo louvor, o Deus criador dos céus e da terra, o nosso dono, o nosso Pai, o nosso maravilhoso e conselheiro, nosso refúgio e proteção. Por isso nós Te exaltamos, ó Deus, porque não pelo que Tu fazes, mas pelo que Tu és, pela Tua prova de amor, pois morreste na cruz por nós, para nos dar a paz, para nos trazer a vida, para nos fazer dos Teus filhos, ó Pai. Louvamos a Ti, que o Teu louvor esteja sempre nos nossos lábios, e bendiremos em todo o tempo, porque Tu nos libertaste do medo, Tu firmaste os nossos pés, Tu nos amaste primeiro. E é com essa oração que eu louvo a Ti, que nós louvamos a Ti. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. E os povos cantam por toda a eternidade.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam conosco nesta manhã com Deus. Deus é bondoso e misericordioso e nos proporciona mais um dia de vida, e esse dia, com a graça do Senhor, vai ser um dia bom, vai ser um dia maravilhoso, que nós possamos estar crendo nisso. E para iniciar o nosso dia, vamos meditar brevemente na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Estarei lendo do 5 até o 10. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados de verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. E o 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O Deus dinheiro. Se a gente pegar a Bíblia e analisar, a gente tem muitos textos que falam sobre isso aí. A gente tem o texto de Hebreus 13:5, que fala: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Se a gente voltar um pouquinho atrás, lá em Atos, o livro de Atos, capítulo 8, versículos 9 até 24, nós lemos uma história intrigante, a história de Simão. Simão era um mágico famoso entre os samaritanos. E quando o evangelho foi anunciado em sua cidade, ele abraçou a fé. Mas, se analisarmos suas atitudes, surgem dúvidas se realmente Simão entregou sua vida a Cristo. Ele ficou fascinado com os milagres operados e com o recebimento do Espírito Santo por meio da imposição de mãos. Tudo aquilo que estava acontecendo naquele meio deixou Simão, que era um mágico, muito impressionado. Ele ficou fascinado com o que estava acontecendo, com o derramamento do Espírito Santo, com os milagres, com tudo aquilo que os apóstolos estavam fazendo através da ação do Espírito Santo na vida deles. Talvez Simão estivesse desejando ter este poder para usá-lo e assim poder enriquecer com esse poder. Simão quis comprar esse poder. Ele não tinha entendido o Evangelho, ele não tinha entendido o poder do Espírito Santo. Pedro então repreendeu duramente por isso, exortando a se arrepender, pois aquilo que planejava não era correto aos olhos de Deus. Ele estava enganado com relação ao dom do Espírito Santo. Ele estava interessado no lucro. Ele era avarento e ele foi repreendido por isso. Infelizmente, explorar a religião para ganhar dinheiro é algo muito, muito antigo. Lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, no livro de Números, dos capítulos 22 e 24, é mencionada a história de Balaão. Balaão era um falso profeta. Era alguém que foi comprado para amaldiçoar Israel. E por várias vezes ele tentou fazer isso, mas ele não conseguiu nenhuma das vezes. Até a sua própria jumenta fala com ele e ele não consegue amaldiçoar o povo do Senhor. No texto de hoje, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo sobre aqueles que pensam que a piedade é fonte de lucro. Isso nós lemos ali no finalzinho do versículo 5. Supondo que a piedade é fonte de lucro.
Para que nós não sejamos assim, nem caiamos na avareza, para, para que Deus, para com Deus é a idolatria. Isso está lá em Colossenses 3:5, falando que a avareza é a idolatria. E ele nos recomenda, em primeiro lugar, que nós devemos cultivar uma vida de devoção a Deus. O apóstolo Paulo recomenda que nós sejamos contentes com o que temos. Nós devemos valorizar aquilo que nós temos e não ficar muito preocupados ou tristes por aquilo que ainda nós não temos. Ali como ele fala no no capítulo 4, versículo 8, ele fala que a piedade tem promessa da vida presente e da futura. Para viver na terra, nos bastam alimentos e roupas que Deus prometeu suprir a cada um de nós. Isso está lá em Mateus 6,33. Nós não podemos levar nenhum bem material daqui, mas na glória eterna os filhos de Deus terão tudo. Por isso que a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Paulo explica que correr atrás do dinheiro com o fim em si mesmo é atormentar-se com muitos sofrimentos. Isso nós lemos no versículo 9 e no versículo 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e na perdição. Então, correr atrás do dinheiro pode trazer muitos males. E muitas vezes não nessa vida, mas vai sendo por vir. Foi a experiência do rico na parábola contada por Jesus em Lucas 16, do 19 ao 31. Esse rico, ele vivia uma vida longe de Deus e não se preocupava em ajudar o próximo, só queria desfrutar da sua riqueza. Porém, o que aconteceu? Ao morrer, ele começou o seu tormento eterno, do qual o dinheiro não poderia livrá-lo. Aquele dinheiro que ele acumulou durante a sua vida não lhe trouxe nenhum benefício na sua morte. Ser verdadeiramente rico é ter a vida eterna, pela fé em Jesus Cristo. Ela nos proporciona aquilo que o Deus dinheiro não pode comprar. A verdadeira riqueza do ser humano está em conhecer a Deus e entregar a sua vida a Cristo. Esta é a maior riqueza. Esta riqueza ninguém pode tomar. Esta riqueza nem a traça corrói. Não existe ferrugem também nesta riqueza. O amor ao dinheiro pode trazer riquezas e até certa alegria, mas também nos leva para longe de Deus. Aqueles que amam o dinheiro mais que amam a Deus se tornam avarentos, se tornam egoístas e acabam entrando em cilada. O dinheiro em si não é mal. O dinheiro em si, ele ajuda, ele nos dá condições de termos uma vida digna, uma vida boa. O que a Bíblia ensina é que o que é errado é o ser humano amar o dinheiro, ter o dinheiro como seu Deus, acima de todas as coisas. Viver em função do dinheiro, gastar os seus dias para acumular dinheiro, para ter mais e mais e mais e nunca se saciar. O amor ao dinheiro pode trazer riquezas e até certa alegria nessa vida, mas ele não nos proporciona salvação e esta somente Jesus pode nos dar. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra e não amar o dinheiro, mas amar a Deus sobre todas as coisas, e Deus nos proverá o sustento diário e constante. Oremos ao Senhor. Obrigado, nosso Deus amado e santo, por teu tão grande amor por nós, pela perfeição do Senhor em nos ajudar a cada dia, e nos conduzir
e nos dá muita alegria. Que esse dia seja um dia de paz, um dia bom, um dia agradável na tua presença, Deus. Oramos, agradecemos e confiamos no Senhor e na bondade do Senhor. Tudo isso no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois esta paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que posso em ti viver, a paz será contigo, vida terás enfim. Quem desta paz precisa não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já sua paz alcançará, a paz que Cristo traz. É paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem desta paz provar, jamais esquecerá. Busque esta paz, amigo. Busque esta paz, irmão. Podes ter paz, amigo. Paz em teu coração. Meus queridos, encerrando esses momentos de louvores, de participação, de adoração a Deus, de compartilhamento, de edificação, nós queremos encerrar esse culto desejando a todos um dia abençoado e feliz. O Senhor te abençoe e te guarde.